Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros colegas, advogados, advogadas, tudo bem? Estamos de volta para nesta nossa nona dica regressiva para o 22º exame de ordem, trabalharmos direitos políticos. O que são direitos políticos? Conjunto de normas. Conjunto de normas que vão regulamentar a participação do povo no processo político, votando, sendo votado, apresentando projetos de lei de iniciativa popular. E dentro do contexto do estudo de direitos políticos, temos normas constitucionais e normas infraconstitucionais que vão regular essa participação do povo brasileiro no processo político nacional. Em direito constitucional, temos que saber aquilo que está na Constituição. As normas infraconstitucionais afetas aos direitos políticos, essas normas são estudadas lá no direito eleitoral, ok? Então vamos frisar esse ponto de partida. E quais são os direitos políticos na nossa Constituição Federal? Direito ao sufrágio e direito à propositura de projeto de lei de iniciativa popular. E quando a gente fala em direito ao sufrágio, eu estou falando do direito de votar e ser votado. É isso que temos que estudar em direito constitucional. Os direitos políticos na Constituição. Direito ao sufrágio e direito à iniciativa popular de leis. Tudo bem? Na tela. O direito ao sufrágio, como eu já adiantei, ele se decompõe no direito de votar e no direito de ser votado. E o caput, a cabeça do artigo 14, diz que o nosso sufrágio é universal, ou seja, tem requisitos, mas não se caracterizam em requisitos discriminatórios. Respeitados os critérios constitucionais, todos poderão participar do processo político nacional, votando e sendo votado. Obviamente, atendendo aos critérios que permitem a alistabilidade, o alistamento eleitoral, e a elegibilidade, se candidatar a pleitos eleitorais. Respeitados os critérios constitucionais, todos poderão participar do nosso processo político, porque o sufrágio é universal. O direito de votar, como espécie do gênero direito ao sufrágio, permite que votemos em eleições, plebiscitos e referendos. E qual a diferença entre plebiscito e referendo? Bem, temos um ato político sobre o qual o povo vai se manifestar. Se esse ato político for uma lei, por exemplo, o Congresso Nacional pode nos convocar para que votemos antes da elaboração da lei, para verificar a conveniência, a oportunidade de se editar uma lei sobre um determinado assunto. Se formos chamados a nos manifestar antes da elaboração de uma lei, significa que o Congresso Nacional vai convocar um plebiscito. Agora, se a manifestação popular se der depois da elaboração de uma lei, como condição de eficácia para essa norma recém-elaborada, significa que votaremos em um referendo. Então essa é a distinção, é o momento. Tanto o plebiscito quanto o referendo são expressões da democracia direta presentes na nossa Constituição. São consultas populares sobre um ato político que o Estado brasileiro quer realizar. Normalmente uma lei. Se somos convocados nesta consulta popular, nesta expressão da democracia direta, antes da elaboração da lei, plebiscito, se após, referendo. Tudo bem? Na tela. Direitos políticos na Constituição: direito ao sufrágio, votar e ser votado, e direito à iniciativa popular de leis. O artigo 14, inciso 3, cita a iniciativa popular de leis como direitos políticos, mas é lá no artigo 61, parágrafo 2º, que a Constituição traz os requisitos para a propositura de lei de iniciativa popular. São eles: 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5
estados. Aí incluído também o Distrito Federal. E em cada um desses estados, / Distrito Federal, tem que ter a manifestação de pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um destes estados. Coloquei eleitorado, eleitores em caixa alta para mostrar para vocês que é 1% dos eleitores, daqueles que possuem capacidade eleitoral ativa, daqueles que estão no pleno gozo dos seus direitos políticos. Em cada um dos 5 estados, 0,3% dos eleitores de cada um deles. E vem o examinador e coloca 1% da população nacional em 0,3% da população de cada um dos estados errado. População, povo, é um conceito muito mais amplo do que eleitores. Quando a gente fala em eleitores, nós estamos sendo restritos aos direitos políticos. Tudo bem? Então, para que o povo possa apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, há que haver subscrição, requerimento, de pelo menos 1% dos eleitores do Brasil. Esse 1% tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, também incluído o Distrito Federal, e em cada um deles tem que ter, no mínimo, 0,3% dos eleitores de cada um desses entes da federação. Respeitados os requisitos, pode haver propositura de projeto de lei de iniciativa popular, tanto de lei ordinária quanto de lei complementar também. Ah, complementar também? Sim. Recentemente tivemos a lei da ficha limpa, que nasceu da vontade popular, é um projeto de lei de iniciativa popular, que deu ensejo a uma lei complementar. Isso é possível? Tranquilamente. Temos um exemplo recente. A dúvida que pode surgir é o seguinte: pode haver iniciativa popular de PECs, de propostas de emenda à Constituição? A doutrina majoritária vai dizer que não pode, porque o rol do artigo 60, que traz as autoridades que podem apresentar propostas de emenda à Constituição, é um rol taxativo. E ali não tem iniciativa popular de PECs. Se o rol é taxativo e não tem previsão de iniciativa popular, a conclusão que se chega é: não é possível iniciativa popular para propostas de emenda à Constituição. Tudo bem? Projeto. Vou falar um pouco sobre capacidade eleitoral ativa, que é justamente o direito de votar. Já a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. A capacidade eleitoral ativa, dentro da ideia do conceito amplo de sufrágio, é o direito de votar e se adquire com o alistamento eleitoral, com a alistabilidade no momento em que se vai à justiça eleitoral para buscar o seu título de eleitor. O importante aqui, minha gente, é saber, vamos para a câmera número 2, é saber que a Constituição diz que para uns o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, para outros facultativo, e ainda tem aqueles que a Constituição qualifica como inalistáveis. Ou seja, para eles o alistamento eleitoral e o voto são proibidos. É isso que a gente tem que saber. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70. Já são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18, para os maiores de 70 e ainda para os analfabetos. Os analfabetos têm uma situação bastante peculiar. Eles podem votar na qualidade de eleitores facultativos, mas eles nunca poderão ser votados, porque a Constituição diz que os analfabetos são absolutamente inelegíveis. E os inalistáveis, estrangeiros e conscritos. Cuidado com esse termo conscrito, pouco usual. Conscrito, minha gente, são aqueles militares das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, durante o período do serviço militar obrigatório. Percebam que quando eu conceituei conscrito, eu disse militares, eu não disse soldados. A grande maioria são soldados durante o serviço militar obrigatório, aquele jovem de 18 anos. Mas pode haver a situação de oficiais da área de saúde que estão prestando serviço militar obrigatório. Oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, durante aquele 1 ano que ele está prestando serviço militar obrigatório, ele é conscrito. E como tal, o seu alistamento eleitoral é proibido. Ele é um inalistável. Ok? Projeto.
Se a capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado e se adquire com a elegibilidade. Importante saber as condições para elegibilidade, as condições para ser votado. Tem que ser brasileiro. Cuidado com o artigo 12, parágrafo 1º, que trata dos portugueses equiparados. Os portugueses com residência permanente no Brasil, garantido lá em Portugal a reciprocidade, esses portugueses aqui no Brasil exercerão direitos brasileiros naturalizados. Ou seja, será um português exercendo direitos brasileiros. Em outras palavras, esse português equiparado poderá votar e ser votado, se Portugal garantir lá aos brasileiros que lá estão a reciprocidade. Então a regra geral é que para ser votado tem que ser brasileiro, mas tem essa exceção, a do português equiparado. Na tela. Então tem que ser brasileiro, tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, não pode estar incidindo sobre ele as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos do artigo 15. Tem que ter o seu alistamento eleitoral para ser votado, para exercer a capacidade eleitoral passiva, tem que votar, tem que ser eleitor. Daí que a doutrina conclui, todo elegível é eleitor. Premissa inafastável. Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. E eu já tratei de um na aula de hoje, que é o analfabeto. O analfabeto ele pode votar na qualidade de eleitor facultativo, mas ele nunca poderá ser votado. Então, todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Projeta. Tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição, no local onde ele vai concorrer, e tem que ter prévia filiação partidária, porque no Brasil não se admite a candidatura avulsa. Toda candidatura tem que ser por intermédio de um partido político. E tem que ter uma idade mínima. E a Constituição vai elencar essa idade mínima e nós temos que memorizar. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos governador, 21 deputado federal, distrital, estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador. E em que momento se afere essa idade mínima? A regra geral é que seja na data da posse, mas no caso específico para vereador, a lei vai dizer que é na data limite do registro. Querem ver? Na tela. É a Lei 9.504 de 97, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, uma lei relativamente recente. Diz o seguinte: a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos. Hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. E qual é a idade mínima fixada em 18 anos? Justamente a de vereador. Então a regra geral, data da posse, vereador, na data limite para o pedido de registro. Fechado, meus amigos, eram essas as informações que eu queria trazer no bojo do estudo de direitos políticos. Está projetado minha obra, para quem quiser acompanhar as nossas aulas pela nossa obra, e os meus contatos para que possamos estreitar o nosso relacionamento. Foi um prazer imenso poder dividir meu tempo com vocês nesta 8ª dica, rumo à tão sonhada carteirinha vermelha da Ordem dos Advogados do Brasil, e espero que me acompanhem nas dicas subsequentes. Tamo junto, um forte abraço e bons estudos.